O vento frio do Atlântico cortava o porto de Boston como uma lâmina às 4h47 da tarde, daquela tarde de novembro. Nuvens cinzentas pairavam baixas sobre a água e o cheiro de sal e óleo diesel se misturava no ar gelado. O porto estava quieto a essa hora, a maioria dos trabalhadores já indo para casa, deixando apenas o som das ondas batendo contra os pilares de concreto e o grito distante das gaivotas. Um Bentley preto parou no terminal privado no extremo do porto. A porta se abriu e Dominique Valente saiu. Aos 37 anos, Dom se movia com o tipo de autoridade que não precisava ser anunciada. 1,85 m, ombros largos sob um sobretudo de carvão, cabelo escuro penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Uma leve cicatriz percorria seu queixo, quase invisível a menos que você soubesse procurar por ela. Seus olhos cinzentos examinaram os arredores com a consciência praticada de um homem que sobreviveu em um mundo onde o descuido significava a morte. 4 guarda-costas o flanquearam imediatamente, seus olhos varrendo o perímetro. No final da pista particular, um Gulfstream G650 esperava, seus motores já zumbindo para a vida. Viktor Kozlov se juntou a ele. Aos 52 anos, Viktor estava com a família Valente há 25 anos. Ele era um homem alto, nascido na Rússia, com um rosto desgastado por décadas de lealdade, ou o que sempre pareceu ser lealdade. Na hora certa, chefe, disse Viktor, verificando o relógio. Miami em 3 horas. A reunião com os Castellano está confirmada para as 9. Dom assentiu sem olhar para ele. Sua mente já estava na reunião, nos acordos que precisavam ser feitos, no lento processo de legitimar um império construído sobre sangue. Eles estavam a 15 metros da escada da aeronave quando o grito cortou o ar. Não entre naquele avião. A voz era baixa, mas aguda, cortando o barulho dos motores a jato como uma faca na seda. Dom parou de andar. Não porque pretendesse obedecer, não porque se sentisse ameaçado, mas porque em todos os seus anos comandando uma das mais poderosas famílias do crime da Costa Leste, ninguém nunca ousou gritar com ele em público. Ele se virou lentamente a 20 metros de distância, em frente a uma antiga relojoaria chamada Relojoaria O'Connor. Era uma garotinha. Ela não devia ter mais de 7 anos, cabelo ruivo preso em um rabo de cavalo bagunçado, sardas espalhadas pelo nariz e bochechas como pó de canela. Ela usava um casaco de lã grande demais que engolia sua pequena estrutura, e em seus braços ela segurava uma boneca de lã feita à mão. Mas foram seus olhos que fizeram Dom parar. Olhos verdes arregalados de medo, mas não o tipo de medo que faz as pessoas correrem. O tipo que as faz fincar os pés no chão. O maxilar de Dom se contraiu. Ele olhou para Viktor. Cuide disso. Viktor assentiu, já se movendo em direção à criança, um sorriso se espalhando por seu rosto que não alcançava seus olhos. Ei, pequena, você não deveria estar brincando por aqui. Deixe-me levá-la de volta para sua... A menina não correu. Ela nem mesmo se encolheu. Em vez disso, ela olhou além de Viktor, diretamente para Dom, e falou novamente. Desta vez, em russo. Russo perfeito, fluente e impecável. 10 minutos no ar. Ativação. Ele morrerá sozinho. As palavras saíram de sua boca com a clareza de um falante nativo. A pronúncia precisa. A gramática impecável. Uma menina de 7 anos com cabelo ruivo e sardas falando a língua da pátria como se tivesse nascido em Moscou. Viktor congelou no meio do passo. Seu rosto ficou pálido, não apenas surpreso, aterrorizado. E naquele único momento, naquela fração de segundo em que a máscara de Viktor escorregou, Dom viu tudo o que precisava ver. Ele se virou completamente agora, seus olhos cinzentos fixos na garotinha. Pela primeira vez, Dominique Valente realmente olhou para ela. Viktor se recuperou rapidamente, rápido demais. Chefe, disse ele, forçando uma risada que soou oca. Ela é apenas uma criança com uma imaginação hiperativa. Provavelmente assistiu a muitos filmes de espionagem. Você sabe como são as crianças. Mas Dom não estava mais olhando para Viktor. Ele estava observando o momento que acabara de passar. A fração de segundo em que o rosto de Viktor perdeu toda a cor. O instante em que seu braço direito de confiança, o homem que esteve ao seu lado por 25 anos, olhou para uma menina de 7 anos com algo que só poderia ser descrito como terror. Aquele momento disse tudo a Dom.
Fiquem aqui, disse Dom aos seus guarda-costas. Ele caminhou em direção à garotinha. Seus homens se moveram para interceptá-la, para criar uma barreira entre seu chefe e essa criança estranha. Mas Dom levantou a mão. Eles recuaram imediatamente. Dominic Valente não se ajoelhava diante de ninguém há mais de 2 décadas. Nem diante de padres, nem de políticos, nem dos chefes das outras famílias. Ajoelhar-se era fraqueza. Ajoelhar-se era submissão. Mas agora, no concreto frio do porto de Boston, ele se abaixou até que seus olhos cinzentos estivessem no mesmo nível dos verdes dela. "Onde você ouviu isso?" ele perguntou. Ele perguntou em russo. A menina não tremeu. Ela não desviou o olhar. Ela simplesmente apontou para a relojoaria atrás dela. "Ele vem aqui", disse ela, ainda em russo. Seu sotaque impecável. Toda semana ele fala ao telefone. Ele acha que ninguém entende. Os olhos de Dom seguiram o pequeno dedo dela em direção à loja. Relojoaria O'Connor. A placa era velha, a tinta desbotada. Através da janela, ele podia ver relógios antigos exibidos em veludo, seus mostradores de latão captando a luz fraca de dentro. E parado na porta estava um homem velho. Cabelo branco, rosto envelhecido, o tipo de rosto que viu invernos demais. Ele usava um cardigan simples e óculos de aro de arame, e sua mão repousava no batente da porta, como se estivesse pronto para puxar a menina para dentro a qualquer momento. Mas foram seus olhos que chamaram a atenção de Dom. O velho não estava com medo. Ele deveria estar. Qualquer lojista normal, vendo um chefe da máfia se aproximar de sua neta, deveria estar paralisado de medo. Mas os olhos deste homem estavam calmos, calculistas, avaliando a situação com a facilidade praticada de alguém que já enfrentou o perigo antes. Dom guardou essa observação para mais tarde. Ele se levantou e se virou para Victor. "Segure o avião. Ninguém decola." O maxilar de Victor se contraiu quase imperceptivelmente. "Chefe, a reunião em Miami. Os Castellanos estão nos esperando. Se não aparecermos," eu disse, "segure o avião." As palavras foram quietas, quase suaves, mas carregavam o peso da autoridade absoluta. O tipo de voz que ordenou homens à morte sem nunca se elevar acima de um tom de conversa. A boca de Victor se abriu, depois se fechou. Ele assentiu uma vez e se afastou, pegando o telefone. O velho se adiantou agora, colocando uma mão protetora no ombro da menina. Seu aperto era gentil, mas firme. "Sinto muito", disse ele, sua voz carregando o sotaque quente de um irlandês. "Minha neta não queria causar problemas. Ela tem uma imaginação vívida, sempre inventando histórias." "Não", Dom interrompeu, seus olhos ainda fixos na criança. "Ela não está inventando nada." Ele olhou diretamente para o velho. Aqueles olhos não eram os olhos de um simples relojoeiro. Eram os olhos de um homem que sabia exatamente que tipo de perigo acabara de chegar à sua porta. E em vez de correr, ele estava se mantendo firme, assim como sua neta. O sino acima da porta soou suavemente quando Dom entrou na relojoaria O'Connor. O mundo mudou imediatamente. Lá fora estava a realidade fria e cinzenta do porto. O cheiro de diesel, o barulho dos motores a jato, o peso de um império construído sobre a violência. Dentro era algo totalmente diferente. O ar cheirava a óleo de máquina antigo e latão polido. As paredes estavam repletas de centenas de relógios, e seus tic-tacs enchiam o pequeno espaço com um ritmo sincronizado, como o batimento cardíaco de alguma criatura antiga. Relógios de cuco da Alemanha. Relógios de pêndulo da Inglaterra. Delicados relógios de bolso exibidos sob vidro. Cada um media o tempo à sua maneira. No entanto, de alguma forma, todos pareciam respirar juntos. Os olhos de Dom varreram a sala, catalogando cada detalhe por hábito. Fotografias de santos irlandeses pendiam nas paredes ao lado de condecorações militares desbotadas. Uma pequena estátua da Virgem Maria estava em uma prateleira ao lado de um mecanismo de relógio meio desmontado. O piso de madeira rangia com a idade, e a única lâmpada no balcão lançava um brilho dourado e quente que fazia toda a loja parecer um santuário. Era o oposto completo de todos os cômodos que Dominic Valente habitou nos últimos 20 anos. Patrick guiou Lily para uma cadeira de carvalho gasta perto do balcão. Dom sentou-se na cadeira em frente a ela, sua estrutura maciça parecendo quase absurda nos pequenos móveis antigos. Seus guarda-costas permaneceram do lado de fora. Victor ficou perto da porta, observando através do vidro com uma expressão que era cuidadosamente neutra.
Neutra demais. Diga-me exatamente o que você ouviu, disse Dom à menina. Sua voz estava calma, mas seus olhos cinzentos nunca deixaram o rosto dela. Cada palavra, cada detalhe. Lily olhou para o avô. Patrick deu-lhe um pequeno aceno. Ela se virou para Dom e começou a falar. Ele vem aqui toda semana, disse ela com a voz firme. O homem alto com sotaque. Ele traz um velho relógio russo. Diz que precisa de conserto, mas é sempre o mesmo relógio. E nunca parece quebrado. O maxilar de Dom se contraiu levemente, mas ele não disse nada. Ele faz ligações enquanto o vovô trabalha em outras coisas. Ele fala russo. Ele acha que ninguém entende. Lily fez uma pausa, seus olhos verdes encontrando os cinzentos de Dom. Mas eu entendo. O que ele disse? Ele disse, o dispositivo está colocado na cabine de pressão. Ele disse, 10 minutos após a decolagem. Quando a pressão mudar, ele será ativado. Ela recitou as palavras como se estivesse lendo de um livro didático. Precisa e sem emoção. Ele disse que não haveria evidências, apenas um acidente de avião. Um acidente. O tic-tac do relógio, de repente, pareceu ensurdecedor. Ele disse que alguém chamado Morozov pagaria 10 milhões após a confirmação. Dom ficou perfeitamente imóvel. Seu rosto não revelava nada. Mas por dentro, algo havia mudado. Algo fundamental havia rachado. Viktor Kozlov, 25 anos. 25 anos de confiança, de lealdade, de sangue e segredos compartilhados. Victor estava lá quando o pai de Dom ainda estava vivo. Ele estava lá quando Dom assumiu a família. Ele tinha sido a única constante em um mundo de alianças e traições mutáveis. E sua vida valia 10 milhões de dólares para a família Morozov. A máfia russa vinha circulando o território de Boston há anos. Todos sabiam que Sergei Morozov queria o porto, queria as rotas de navegação, queria tudo o que a família Valente controlava. Mas Dom sempre acreditou que suas defesas eram sólidas. Ele sempre acreditou que seu círculo íntimo era intocável. Ele estava errado. Patrick O'Connor falou, quebrando o silêncio. Ela aprendeu idiomas aqui, disse ele. Seu sotaque irlandês forte, mas suas palavras cuidadosas. Marinheiros, comerciantes da Europa Oriental, eles passam por aqui. Precisam de relógios consertados. Ficam para um chá. Lily absorve idiomas como uma esponja absorve água. Sempre foi assim. Um dom de sua mãe. Que Deus a tenha. Dom olhou para o velho. Realmente olhou para ele. A explicação era plausível. O porto atraía pessoas de todo o mundo. Uma criança com dom para idiomas poderia facilmente aprender russo com visitantes regulares. Mas havia algo mais nos olhos de Patrick O'Connor. Algo que não combinava com a persona de humilde relojoeiro. A maneira como ele se portava. A maneira como ele avaliou a situação lá fora. As condecorações militares na parede. Este homem tinha seus próprios segredos. Antes que Dom pudesse investigar mais, a porta da loja se abriu. Victor entrou, seu sorriso firmemente de volta no lugar. Chefe, está tudo bem? O piloto está perguntando sobre o atraso. Os Castellanos não vão esperar para sempre. Dom não se virou. Está tudo bem, disse ele, sua voz sem traço do terremoto que acontecia dentro dele, apenas ouvindo uma história interessante. Ele podia sentir os olhos de Victor na nuca. Ele podia sentir o peso de 25 anos de traição pressionando a pequena e quente sala. Os relógios continuavam a tic-taquear. O tempo, Dom percebeu, estava se esgotando, mas não para ele. Dom se levantou da cadeira de carvalho e se espreguiçou casualmente, como se tivesse acabado de ter uma conversa agradável sobre o tempo ou esportes. Obrigado pelo seu tempo, disse ele a Patrick, seu tom educado, quase desdenhoso. Sua neta tem uma imaginação e tanto. Ele caminhou em direção à porta e, ao passar por Victor, deu um tapa em seu ombro com a familiaridade fácil de um homem que confiava em seu amigo mais antigo. Você estava certo, disse Dom, balançando a cabeça com uma risada baixa. Apenas uma criança com muitos filmes de espionagem na cabeça. Vamos indo. Os Castellanos não vão esperar para sempre. O corpo inteiro de Victor relaxou. A tensão que se acumulava em seus ombros se dissipou. Um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Eu te disse, chefe, as crianças de hoje em dia, elas veem conspiração em todos os lugares. Fácil demais, pensou Dom. Ele se entregou fácil demais. Um homem inocente teria ficado confuso.
Um homem inocente teria feito perguntas, mas Victor aceitou a dispensa como um homem que precisava desesperadamente que fosse verdade. Eles voltaram em direção ao avião. O vento de novembro havia aumentado, cortando seus casacos com dedos gelados. Os motores do Gulfstream zumbiam firmemente à distância. Dom pegou o telefone e fingiu atender uma chamada. Sim, sim. Eu entendo. Espere um pouco. Ele diminuiu o passo, deixando Victor andar na frente. Luca Ferrara, seu guarda-costas mais confiável, se juntou a ele. Luca tinha 34 anos, nascido na Sicília, com o tipo de rosto que não revelava nada e olhos que não perdiam nada. Ele estava com Dom há 12 anos. Ele havia provado sua lealdade com sangue mais de uma vez. Dom cobriu o telefone com a mão e se inclinou. Segure o Victor. Ele sussurrou, mal movendo os lábios. Reviste o avião. Procure por um dispositivo explosivo no sistema de ventilação, ativado por pressão. A expressão de Luca não mudou. Ele simplesmente assentiu uma vez e continuou andando. Victor olhou para trás. Tudo bem, chefe. Negócios? Disse Dom, acenando com o telefone. Você sabe como é. Eles estavam a 9 metros da escada da aeronave quando Dom parou de repente. Na verdade, disse ele, virando-se para a água, eu mudei de ideia. Victor congelou. Chefe, o pôr do sol. Dom gesticulou para o horizonte, onde as nuvens cinzentas começavam a mostrar tons de laranja. Faz anos que não vejo um pôr do sol no porto. Os castelanos podem esperar mais uma hora. Algo piscou nos olhos de Victor. Algo que não era bem pânico, mas perto disso. Mas, chefe, o cronograma. Eu disse, quero ver o pôr do sol, Victor. As palavras foram suaves, quase gentis, mas carregavam o peso da finalidade absoluta. Dentro da relojoaria, Lily estava na janela, suas pequenas mãos pressionadas contra o vidro frio. A boneca de lã pendia de seus dedos, esquecida. Patrick estava lá atrás dela, sua mão envelhecida repousando em seu ombro. Ele acreditou em mim, vovô? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ele vai entrar no avião? Patrick observou a cena se desenrolar na pista. Ele viu a maneira como Dom se posicionou, viu os sinais sutis passando entre os guarda-costas. Viu a crescente inquietação de Victor. Ele ouviu. Querida, Patrick disse suavemente, ele está ouvindo agora, à sua maneira. Mas e se você fez a coisa certa, Lily? O que quer que aconteça a seguir, você fez a coisa certa. Na pista, o técnico de Dom havia desaparecido na barriga do Gulfstream. Minutos se passaram. O vento uivava. Victor se mexia de um pé para o outro, verificando o relógio repetidamente. Então o técnico emergiu. Seu rosto estava pálido. Ele caminhou diretamente para Dom e sussurrou algo em seu ouvido. A expressão de Dom não mudou, mas algo em sua postura se alterou. Algo endureceu. A garotinha estava dizendo a verdade. Uma bomba ativada por pressão escondida no sistema de ventilação, projetada para detonar exatamente 10 minutos após atingir a altitude de cruzeiro. Sem evidências, sem sobreviventes, apenas mais um trágico acidente de avião sobre o Atlântico. Dom se virou lentamente para encarar Victor. Victor viu em seus olhos o conhecimento, a certeza. Ele correu. Ele deu exatamente 4 passos antes que Luca e outro guarda o derrubassem no concreto. Eles torceram seus braços para trás, forçando-o a se ajoelhar. Chefe! Victor gritou, lutando contra os apertos de ferro que o seguravam. Isso é um mal-entendido. Eu não sei nada sobre nenhuma bomba. Alguém está me incriminando. Dom caminhou lentamente em sua direção. Seus passos ecoavam no concreto, firmes e sem pressa. O pôr do sol pintava o céu atrás dele em tons de sangue e fogo. Ele parou bem na frente de Victor. Por um longo momento, ele não disse nada. Ele simplesmente olhou para o homem que esteve ao seu lado por um quarto de século, o homem que compareceu ao funeral de seu pai, o homem que o ajudou a enterrar corpos e construir impérios. Quando Dom finalmente falou, sua voz era calma, conversacional, terrivelmente suave. 25 anos, Victor. Victor parou de lutar. 25 anos. O armazém abandonado no extremo do porto cheirava a ferrugem e peixe podre. Ninguém mais vinha aqui. A empresa de navegação que o possuía havia falido há uma década e agora servia a um propósito diferente. Uma única lâmpada a óleo lançava sombras bruxuleantes nas paredes de concreto. Victor Kozlov sentou-se no centro da sala,
amarrado a uma cadeira de madeira com uma corda que cortava seus pulsos. Seu rosto já estava inchando, o olho esquerdo quase fechado, sangue escorrendo de um lábio partido para sua camisa cara. Dom estava nas sombras, fora do alcance da luz. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas. Seu rosto era ilegível. Quanto o Morozov te pagou? Victor cuspiu sangue no chão. Por um momento ele não disse nada. Então, lentamente, uma risada quebrada escapou de sua garganta. Você não entende, disse ele, seu sotaque russo mais forte agora, despojado do polimento que ele geralmente mantinha. Seu império está morrendo, Dominic. Seu pai o manteve vivo com brutalidade, com medo. Mas você, ele riu de novo, o som molhado e doloroso. Você é civilizado demais, macio demais. Você quer se tornar legítimo. Você quer ser um homem de negócios. Dom não se moveu. Continue. O único olho bom de Victor encontrou a silhueta de Dom na escuridão. Os Morozovs veem o que você se recusa a ver. As outras famílias também veem. Você é fraco, e fraqueza em nosso mundo é um convite. Ele fez uma pausa, estremecendo com a dor que atravessava suas costelas. Eles me prometeram Boston. O porto inteiro. Tudo o que sua família construiu, eles prometeram que seria meu. E você acreditou neles. Eu acreditei na sobrevivência. Algo que você esqueceu como fazer. Dom deu um passo à frente, o suficiente para a luz da lâmpada atingir a borda de seu rosto. Seus olhos cinzentos estavam frios, vazios. Quem mais? Victor sorriu. Sangue manchava seus dentes. Você acha que agi sozinho? Você acha que eu poderia ter plantado aquele dispositivo sem ajuda de dentro da sua própria casa? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Pergunte ao seu irmão. As mãos de Dom, ainda cruzadas atrás das costas, se apertaram. Seus nós dos dedos ficaram brancos, mas seu rosto não mostrava nada. Marco, seu irmão mais novo. O menino que ele criou depois que a mãe deles morreu. O menino que ele protegeu da fúria do pai. O menino por quem ele matou. Mais de uma vez, uma memória surgiu, sem ser chamada. O funeral de Rosa Valente, um dia cinzento muito parecido com este. Chuva caindo sobre guarda-chuvas pretos. Marco, com apenas 8 anos, soluçando ao lado do caixão, seu pequeno corpo tremendo com uma dor que ele não conseguia entender. Dom, com 13 anos, ajoelhou-se ao lado dele, pegou o rosto do irmão nas mãos. Eu vou te proteger. Ele havia prometido. Sempre, não importa o quê. E Marco acreditou nele, olhou para o irmão mais velho com confiança absoluta. Aquele menino se foi agora. Dom se afastou de Victor. Termine com isso, disse ele a Luca. Ele caminhou em direção à porta do armazém sem olhar para trás. Atrás dele, Victor começou a gritar, mas o som não significava nada. Era apenas barulho, apenas o protesto final de um homem morto. Dom saiu para o ar frio da noite. O vento do Atlântico o atingiu como uma parede, cortando seu casaco, mordendo sua pele. Ele ficou à beira da água, olhando para as ondas negras. Ele não chorou. Dominic Valente não chorava desde os 12 anos, mas seus ombros tremeram apenas uma vez, apenas por um momento. Então ele se endireitou e o tremor parou. Havia trabalho a ser feito. No brilho quente da relojoaria O'Connor, Lily sentou-se à pequena mesa perto da janela. Seus lápis de cera espalhados diante dela. Os relógios tic-taqueavam seu ritmo infinito ao seu redor, uma sinfonia de segundos passando. Ela estava desenhando. Patrick observava de trás do balcão, fingindo trabalhar em um mecanismo de relógio de bolso. Mas seus olhos continuavam a se desviar para sua neta. O que você está desenhando, querida? Ele perguntou. Lily não levantou o olhar. Sua pequena mão movia o lápis de cera vermelho em traços cuidadosos. Você, disse ela. E o avião e o homem. Patrick largou suas ferramentas e se aproximou. Ele olhou para o desenho. Lá estava ele, renderizado nas linhas simples de uma criança. O avião angular e cinza e uma figura de preto, de pé sozinha com olhos que Lily havia colorido de um cinza profundo e triste. Por que ele parece triste? Patrick perguntou suavemente. Lily fez uma pausa. Ela olhou para seu desenho por um longo momento. Ele parece com o papai, ela finalmente disse. Como o papai parecia antes de ir embora. Patrick sentiu seu coração se partir um pouco. Ele colocou a mão no ombro de Lily e não disse nada. Às vezes, não havia palavras. O apartamento de cobertura em Back Bay era um monumento ao excesso e à decadência.
Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante do horizonte de Boston, mas as cortinas estavam fechadas, bloqueando o mundo. Garrafas de champanhe vazias espalhavam-se pelo chão de mármore italiano. Resíduos de cocaína formavam finas linhas brancas na mesa de centro de vidro, ao lado de uma nota de US$ 100 enrolada e um cartão de crédito manchado de pó. Marco Valente sentou-se no sofá de couro com as mãos trêmulas. Não por causa das drogas, não por causa do álcool, mas por medo. Ele tinha 32 anos, mas neste momento parecia uma criança assustada. Seu cabelo escuro estava sujo, sua camisa de grife amassada e manchada. Seus olhos, do mesmo cinza que os de seu irmão, estavam vermelhos e selvagens. O telefone na mesa começou a tocar. Marco olhou para ele como se fosse uma cobra enrolada. A tela exibia um único nome: Dom. Ele não conseguia atender. Sua mão se estendeu em direção ao telefone, depois recuou. O toque continuou, cada tom cortando o silêncio como uma lâmina. Finalmente parou. Marco exalou trêmulo, mas ele sabia. Ele sabia que o silêncio era pior que o toque. Um mês antes, em Brighton Beach, Nova York, o cassino subterrâneo operava sob um restaurante russo que servia o melhor borscht do Brooklyn. Lustres de cristal pendiam do teto. Homens em ternos caros perdiam fortunas em mesas de bacará, enquanto mulheres em vestidos de grife riam alto demais. Marco sentou-se em uma sala privada, o suor escorrendo em sua testa. Do outro lado, Alexei Morozov sorriu. Alexei tinha 28 anos, bonito de uma forma fria e afiada, com os olhos calculistas de seu pai e as maçãs do rosto aristocráticas de sua mãe. Ele usava um terno que custava mais do que o carro da maioria das pessoas e um relógio que custava mais do que a casa da maioria das pessoas. $2 milhões, disse Alexei. Seu sotaque leve, quase brincalhão. É uma dívida e tanto, Marco. Mesmo para um valente. A garganta de Marco estava seca. Eu preciso de mais tempo. Tempo? Alexei riu suavemente. O tempo é um luxo, meu amigo. E você está sem crédito. Meu irmão nunca deixará nada acontecer comigo. Se você me tocar... Quem disse alguma coisa sobre tocar em você? Alexei se inclinou para frente, seu sorriso se alargando. Eu tenho uma ideia muito melhor. Nós apagamos sua dívida, todos os 2 milhões, e lhe damos mais 5 milhões em dinheiro. Não rastreável. Marco piscou. Qual é a pegadinha? Nenhuma pegadinha. Apenas um pequeno favor. Que tipo de favor? Os olhos de Alexei brilharam como gelo em novembro. Seu irmão tem um voo agendado. Miami, eu acredito. Tudo o que precisamos de você é silêncio. Você não sabe de nada. Você não vê nada. Você não diz nada. As palavras pairaram no ar. Marco entendeu. Claro que ele entendeu. Vocês vão matá-lo. Alexei deu de ombros elegantemente. Negócios são negócios. A questão é simples, Marco. $7 milhões e sua liberdade. Ou seu irmão descobre sobre suas dívidas, seus hábitos, seus fracassos. O que você prefere? As mãos de Marco tremiam. Ele deveria ter dito não. Ele deveria ter saído. Ele deveria ter avisado Dom imediatamente. Mas ele pensou na dívida, na vergonha, na maneira como Dom sempre o olhava com aquela mistura de decepção e pena. Na maneira como o pai dele sempre preferiu Dom. Sempre preparou Dom. Sempre viu Marco como o reserva, o pensamento posterior, o erro. Apenas silêncio. Marco sussurrou. Apenas silêncio, ele assentiu. Dias atuais. A porta da cobertura se abriu sem uma batida. Dom entrou usando a chave reserva que sempre guardou. Seu rosto era de pedra. Seus olhos eram de inverno. Marco ficou congelado no meio da sala de estar, cercado pela evidência de sua vida dissoluta. Ele parecia um animal encurralado. Você sabia, disse Dom. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Dom, eu... Do que você está falando? O avião, Victor. Morozov, a voz de Dom era terrivelmente calma. Você sabia. O silêncio se estendeu entre eles como um fio prestes a arrebentar. O rosto de Marco se desfez. Você não entende a pressão sob a qual eu estive, ele disse, as palavras saindo em uma corrida desesperada. As dívidas, as expectativas, a maneira como todos me comparam a você. Eu não conseguia respirar, Dom. Eu não conseguia... Pressão. A voz de Dom finalmente rachou um pouco. Eu te criei depois que a mamãe morreu. Eu te criei. Eu te protegi das fúrias do papai. Eu matei por você, Marco.
Eu construí este império e te dei tudo. E você me vendeu por 7 milhões de dólares. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marco. Você sempre foi o favorito. Ele gritou. Papai te amava. Todos te respeitavam. Eu não era nada, apenas o irmãozinho inútil de Dom Valente. Você sabe como é ser invisível em sua própria família? Dom ficou imóvel. Ele olhou para Marco. Realmente olhou para ele. Viu as mãos trêmulas, os olhos fundos, o homem quebrado que um dia fora um menino risonho no funeral de sua mãe. O menino que ele prometeu proteger. Sempre. Saia da cidade, disse Dom em voz baixa. Esta noite nunca mais volte. Marco olhou para ele, a incredulidade tomando conta de seu rosto. Você não vai me matar. Não. A voz de Dom estava vazia. Mas se eu vir seu rosto novamente, Marco, esquecerei que compartilhamos o mesmo sangue. Marco não precisou ouvir duas vezes. Ele pegou uma bolsa, encheu-a de dinheiro e roupas e fugiu para a noite sem olhar para trás. Dom ficou sozinho na cobertura em ruínas. Na parede, uma fotografia emoldurada chamou sua atenção. Dois meninos, talvez de 8 e 13 anos, em frente a uma árvore de Natal. Ambos sorrindo, ambos inocentes. Antes do sangue, antes do império, antes de tudo. Dom olhou para a fotografia por um longo tempo. Então ele se virou e saiu, deixando os fantasmas para trás. A sala dos fundos do restaurante italiano dos Valente serviu à família por 3 gerações. Localizado no coração do North End de Boston, o restaurante parecia ser nada mais do que um amado estabelecimento de bairro. Toalhas de mesa xadrez vermelhas, fotografias da velha Itália nas paredes, o cheiro de alho e manjericão fresco vindo da cozinha. Mas atrás da adega, através de uma porta que não aparecia em nenhuma planta, havia outra sala inteiramente. Paredes à prova de som, sem janelas, uma única mesa longa de carvalho escuro que testemunhou mais acordos, mais confissões e mais sentenças de morte do que qualquer tribunal em Massachusetts. Dom sentou-se à cabeceira da mesa. Seu rosto não traía nada. Ao seu redor, sentavam-se seus 4 caporegimes, os capitães que controlavam diferentes setores do Império Valente. Luca Ferrara estava atrás da cadeira de Dom, silencioso e vigilante. Victor está morto, disse Dom secamente. A ameaça não está. Salvatore Greco, o mais velho dos capitães, inclinou-se para a frente. Ele tinha 63 anos, um homem que serviu ao pai de Dom antes dele, com cabelos prateados e mãos que quebraram mais ossos do que ele podia contar. Victor era um traidor, mas era apenas um soldado. Alguém deu ordens a ele. Morozov. Dom disse. A família Morozov quer Boston. Eles querem o porto. Eles querem tudo o que construímos. Outro capitão, Tony Biani, balançou a cabeça. Os russos estão circulando há anos. Por que agir agora? Porque eles acham que sou fraco. A voz de Dom estava fria. Eles sabem que tenho pressionado para legitimar nossas operações. Eles veem isso como fraqueza, uma oportunidade. Luca falou pela primeira vez. Há mais, nossas fontes em Nova York confirmaram que Sergei Morozov está em Boston. Chegou há 2 dias. Ele está hospedado em algum lugar em Back Bay, mas ainda não localizamos o lugar. A sala ficou em silêncio. Sergei Morozov, 62 anos, o chefe da mais poderosa família do crime russo na costa leste. Um homem que construiu seu império com uma brutalidade que fazia até os métodos de Antônio Valente parecerem civilizados. Ele veio para me ver morrer, disse Dom em voz baixa. Ele queria ver acontecer pessoalmente. O maxilar de Salvatore se contraiu. Então ele ainda está aqui. O assassinato falhou, mas ele não foi embora. Isso significa que ele está planejando outra coisa. Dom completou a frase. Ele não vai parar. Não agora. Não depois de investir tanto. Tony Biani esfregou o queixo. Deveríamos atacar primeiro, encontrar onde ele está hospedado e acabar com isso. E começar uma guerra com toda a organização russa. Salvatore balançou a cabeça. Somos fortes, mas não tão fortes. Não mais. Dom levantou a mão, silenciando o debate. Sua mente estava em outro lugar. Não em Morozov, não em estratégia, em uma garotinha com cabelo ruivo e olhos verdes que ficou em frente a uma relojoaria e gritou para ele parar. Ela havia arruinado tudo para Morozov. Se os russos descobrissem quem o avisou. A garota? Disse Dom de repente. Eles sabem sobre ela? Luca balançou a cabeça. Ainda não. Victor nunca se reportou depois que o pegamos. Mas é apenas uma questão de tempo.
Alguém vai revisar as imagens de segurança do porto. Alguém vai vê-la falando com você. As mãos de Dom se fecharam em punhos sob a mesa. Coloque homens na relojoaria 24 horas por dia. Ninguém se aproxima da garota ou do velho. Os caporegimes trocaram olhares. Em todos os seus anos servindo à família Valente, eles nunca viram o chefe ordenar proteção para civis. Especialmente não para uma criança que não tinha conexão com o mundo deles. Chefe, Tony disse cuidadosamente, com todo o respeito, por que nos importamos com uma criança qualquer? Temos problemas maiores. Os olhos cinzentos de Dom se fixaram nele com uma intensidade que fez Tony se encolher em seu assento. Aquela criança qualquer salvou minha vida. Ela está sob minha proteção agora. Qualquer um que tocar nela responde a mim pessoalmente. Está claro? Ninguém discutiu. A reunião continuou, mas a mente de Dom continuava a vagar de volta ao porto. A voz da garota cortando o vento, aos olhos do velho que guardavam seus próprios segredos. Ele os havia arrastado para o seu mundo. Quer ele pretendesse ou não, eles eram parte disso agora, e Dominic Valente sempre pagava suas dívidas. Do outro lado da cidade, no brilho quente da relojoaria O'Connor, Patrick sentou-se em sua bancada de trabalho com Lily ao seu lado. "Vê esta mola?" disse ele, segurando uma pequena bobina de metal com uma pinça. "É isso que faz o relógio tic-taquear. Sem ela, o tempo para." Lily se inclinou mais perto, fascinada. "É tão pequena. As coisas menores geralmente são as que mais importam, querida." Ele guiou a mão dela enquanto ela cuidadosamente colocava a mola de volta no antigo movimento suíço. O relógio começou a tic-taquear novamente, um batimento cardíaco suave e constante de latão e aço. "Eu consegui." O rosto de Lily se iluminou de alegria. Patrick sorriu, mas seus olhos se desviaram para a janela. Um SUV preto estava estacionado do outro lado da rua. Não se movia há horas. 2 homens sentados dentro observavam a loja. "Vovô." Lily seguiu seu olhar. "Há um carro preto lá fora. Está lá o dia todo." Patrick largou suas ferramentas lentamente. Ele reconheceu os homens, reconheceu sua postura, sua vigilância. Estes não eram inimigos, eram guardas. Os guardas de Dom Valente, o que significava que o perigo estava longe de acabar. Ele colocou a mão no ombro de Lily, apertando suavemente. "Não é nada, querida. Apenas alguns amigos de olho nas coisas." Mas seu coração ficou pesado. Sua vida tranquila, a existência pacífica que ele construiu para si e sua neta, após décadas de violência, estava terminando. As sombras estavam se aproximando. E Patrick O'Connor sabia melhor do que ninguém que, uma vez que a escuridão o encontra, raramente o deixa ir. A meia-noite se instalou sobre Boston como um cobertor pesado. A relojoaria estava escura, iluminada apenas por uma única lâmpada no balcão. Os relógios continuavam seu ritmo eterno, centenas de batimentos cardíacos marcando o tempo no silêncio. No andar de cima, Lily dormia pacificamente, sua boneca de lã apertada contra o peito, sonhando os sonhos que meninas de 7 anos sonham. No andar de baixo, Patrick O'Connor sentou-se sozinho. Ele não conseguia dormir desde o incidente no porto. Cada rangido do velho prédio fazia sua mão se contorcer em direção ao balcão. Cada sombra do lado de fora da janela fazia sua respiração prender. O SUV preto ainda estava lá, observando, protegendo, ou assim ele esperava. Patrick alcançou sob o balcão e sentiu o trinco escondido que não tocava há 15 anos. Seus dedos o encontraram facilmente. A memória muscular nunca desaparece de verdade. A gaveta secreta deslizou silenciosamente. Dentro, jaziam os artefatos de outra vida. Uma bereta 92 enrolada em pano oleado, ainda brilhando apesar dos anos. 3 passaportes com nomes diferentes, nacionalidades diferentes, rostos diferentes, que eram todos de alguma forma seus. Um envelope grosso de dinheiro em várias moedas e 2 fotografias. A primeira era uma imagem em preto e branco de uma jovem com cabelo ruivo e um sorriso radiante. Catherine, sua filha, mãe de Lily, a única coisa boa que ele já criou em uma vida cheia de destruição. A segunda era uma medalha em uma caixa de veludo, uma estrela dourada em uma fita vermelha. A estrela de inteligência da CIA, concedida por atos de coragem em campo. Patrick segurou a medalha em suas mãos envelhecidas. Parecia mais pesada do que ele se lembrava. 40 anos atrás, em Berlim Oriental, Patrick O'Connor tinha 28 anos, magro e de olhos aguçados,
com o tipo de rosto comum que o tornava perfeito para o trabalho de inteligência. No papel, ele era um tradutor ligado à missão diplomática americana. Na realidade, ele era algo totalmente diferente. A Guerra Fria estava no auge. O Muro de Berlim dividia não apenas uma cidade, mas um mundo. E Patrick se movia nas sombras de ambos os lados, extraindo segredos, virando ativos, fazendo as coisas que os governos precisavam que fossem feitas, mas nunca podiam reconhecer. Ele era bom nisso, bom demais. A agência o chamava de o ouvinte por causa de seu dom para idiomas: russo, alemão, polonês, tcheco. Ele os absorvia sem esforço. Podia mudar de sotaque no meio da frase, podia se tornar quem ele precisasse ser. Mas os idiomas não eram sua única habilidade. Havia coisas que ele fez naqueles anos, coisas que ainda o visitavam em pesadelos, interrogatórios que foram longe demais, eliminações que foram consideradas necessárias, traições que o assombravam mais do que qualquer fantasma. Quando o muro caiu em 1989, Patrick viu sua chance. Ele foi embora, queimou suas identidades, cobrou seus últimos favores e desapareceu no caos de um mundo em mudança. A agência o deixou ir. Ele sabia demais para que eles criassem problemas. Ele voltou para Boston, para o bairro irlandês-americano onde seus avós se estabeleceram um século antes. Ele comprou uma pequena loja perto do porto. Ele aprendeu a consertar relógios. O tempo, ele pensou, era algo que ele entendia. O tempo podia ser consertado. O tempo podia ser tornado inteiro novamente. Catherine nasceu no ano em que ele abriu a loja. Ele a criou sozinho, sua mãe tendo morrido no parto. Ele nunca contou a Catherine sobre seu passado. Para ela, ele era simplesmente o pai, o relojoeiro que cheirava a óleo de máquina e contava histórias sobre a Irlanda. Ela cresceu feliz, tornou-se professora, casou-se com um advogado chamado Michael Sullivan. Teve uma filha com cabelo ruivo e olhos verdes, a quem ela chamou de Lily. Quando Catherine foi diagnosticada com câncer, Patrick sentiu o mundo rachar sob seus pés. Ele sobreviveu a balas e traições nos cantos mais escuros da Guerra Fria, mas não conseguiu salvar sua própria filha. Ela morreu quando Lily tinha 5 anos. Michael Sullivan desmoronou. A dor o consumiu como fogo. E uma noite ele simplesmente foi embora. Sem bilhete, sem explicação, apenas se foi. Patrick pegou Lily sem hesitar. Ele prometeu a si mesmo, prometeu à memória de Catherine, que esta criança nunca conheceria a escuridão, nunca conheceria a violência, nunca conheceria o peso dos segredos que poderiam esmagar uma alma. Por 2 anos, ele manteve essa promessa. Agora, de pé em sua loja à meia-noite com uma arma em uma gaveta secreta e guardas do lado de fora de sua janela, ele sabia que a promessa estava se quebrando. A batida na porta veio exatamente às 11 da noite. A mão de Patrick estava na bereta antes que o som terminasse de ecoar. Ele se moveu silenciosamente para a porta, mantendo-se longe das janelas. Através do vidro fosco, ele podia ver uma silhueta alta, sozinha, sem armas visíveis, mas isso não significava nada. Senhor O'Connor, a voz era calma, controlada. É Dominic Valente. Não estou aqui para causar mal. Estou aqui para conversar. Patrick ficou imóvel por um longo momento. Então, lentamente, ele destrancou a porta. Dom entrou, seus olhos cinzentos examinando a loja, os relógios. O velho com uma mão suspeitamente escondida em seu bolso do cardigã. Você está armado, observou Dom. Você é um estranho na minha casa na meia-noite. Patrick respondeu uniformemente. O que você espera? Um fantasma de sorriso cruzou o rosto de Dom. Justo. Os 2 homens ficaram frente a frente no espaço estreito. Os relógios tic-taqueavam ao redor deles, marcando segundos que pareciam se estender até a eternidade. Um chefe da máfia e um ex-espião. Ambos com sangue nas mãos, ambos com segredos que morreriam para proteger. Ambos, neste momento, tentando decidir se o outro era amigo ou inimigo. Patrick gesticulou para uma cadeira perto do balcão. Sente-se, disse ele. Se vamos conversar, é melhor estarmos confortáveis. Dom tirou o casaco e o jogou sobre as costas da cadeira de carvalho gasta. Ele se sentou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Patrick. O velho sentou-se na cadeira em frente a ele. Entre eles, os relógios continuavam sua sinfonia infinita. Tique, tique, tique. 100 ritmos diferentes de alguma forma se fundindo em um.
Por um longo momento, nenhum dos homens falou. Então Dom quebrou o silêncio. Você não é um relojoeiro comum. O rosto envelhecido de Patrick se enrugou em um leve sorriso. E você não é um homem de negócios comum. Um entendimento passou entre eles. Dois predadores se reconhecendo em um espaço neutro. Dois homens que viveram nas sombras, que conheciam o peso dos segredos, que podiam sentir o cheiro do perigo da mesma forma que as pessoas comuns sentem o cheiro da chuva. Como sua neta ela aprendeu a falar russo tão perfeitamente? Dom perguntou diretamente. E não me diga que ela aprendeu em desenhos animados. Patrick recostou-se na cadeira. Lily tem um dom, disse ele cuidadosamente. Os idiomas vêm para ela naturalmente, sempre foi assim. Ela ouve algo uma vez e fica com ela para sempre. Ele fez uma pausa. E eu tenho velhos amigos que passam por aqui de vez em quando. Marinheiros, comerciantes, pessoas da Europa Oriental que se lembram de mim de antes. Os olhos cinzentos de Dom se estreitaram. Você era do governo ou já foi? Não era uma pergunta. Patrick não confirmou nem negou. Ele simplesmente sorriu aquele sorriso cansado e conhecedor de um homem que carregou segredos demais por anos demais. Todos nós temos passados, Senhor Valente. Alguns de nós apenas os enterram mais fundo que outros. Dom aceitou a não resposta. Ele entendia a descrição. Ele vivia por ela. Morozov virá procurar, disse Dom, mudando a conversa para o perigo presente. O pessoal dele vai revisar cada pedaço de filmagem do porto. Eles vão analisar cada segundo. E eventualmente encontrarão Lily. Eles encontrarão você. A mão de Patrick se moveu inconscientemente em direção ao bolso onde a bereta esperava. E o que você está propondo? Proteção. Meus homens do lado de fora, 24 horas por dia. Ninguém se aproxima de você ou da garota sem passar por eles primeiro. Em troca de quê? Dom ficou em silêncio por um momento. A pergunta pairou no ar entre eles, pesada de implicação. Em seu mundo, nada era de graça. Todo favor tinha um preço. Toda dívida tinha que ser paga. Nada, disse Dom finalmente. Ela salvou minha vida. Isso é o que eu devo. Patrick estudou o homem à sua frente. Em 40 anos lendo pessoas, separando a verdade da decepção, ele desenvolveu um instinto que raramente falhava. Dominic Valente estava dizendo a verdade. Você é diferente do que ouvi sobre a família Valente, Patrick disse lentamente. Seu pai tinha uma reputação sombria. Algo piscou nos olhos de Dom. Dor, talvez, ou vergonha. Meu pai era um monstro, disse Dom em voz baixa. Ele construiu este império com medo e sangue. Ele gostava de machucar as pessoas, gostava do poder. Ele fez uma pausa. Estou tentando não me tornar ele. Patrick assentiu lentamente. Ele entendia essa luta. Ele havia travado a mesma batalha por décadas. Essa é uma guerra para a vida toda, filho. Uma que você luta todos os dias. Eu sei. Os relógios tic-taqueavam. O vento sacudia as velhas janelas. Então uma pequena voz desceu das escadas. Vovô, tem alguém aí? Ambos os homens se viraram. Lily estava no topo da escada esfregando os olhos. Ela usava um pijama desbotado decorado com pequenas estrelas amarelas e seu cabelo ruivo estava emaranhado do sono. Está tudo bem, querida, disse Patrick rapidamente. Apenas uma visita. Volte para a cama. Mas Lily já estava descendo as escadas, seus pés descalços batendo suavemente na madeira gasta. Ela parou quando viu Dom, o reconhecimento surgindo em seus olhos verdes sonolentos. Dom se levantou da cadeira. Eu devo ir, disse ele a Patrick. Mas antes que pudesse se mover em direção à porta, Lily atravessou a sala e parou bem na frente dele. Ela olhou para o rosto dele, estudando-o com aquele olhar penetrante que parecia ver muito mais do que qualquer criança deveria. Você acreditou em mim? Ela perguntou, em russo. Russo perfeito e impecável. Dom sentiu algo se mover em seu peito, algo que ele não conseguia nomear. Lentamente, ele se ajoelhou até que seus olhos estivessem no mesmo nível que os dela. Sim, ele respondeu em russo. Eu acreditei em você e nunca esquecerei o que você fez. Lily assentiu seriamente, como se estivesse concluindo uma importante negociação de negócios. Bom, disse ela, porque mentir é errado. Mamãe me disse isso. Dom sorriu. Quase. Sua mamãe estava certa. Patrick observava do outro lado da sala, a bereta esquecida em seu bolso. Em 40 anos, ele viu coisas que quebrariam a maioria dos homens. Ele testemunhou crueldade e bondade em igual medida.
Mas ele nunca tinha visto um chefe da máfia se ajoelhar diante de uma criança e falar com ela com tanta gentileza. Talvez, ele pensou, alguns monstros pudessem escolher se tornar outra coisa. Talvez não fosse tarde demais para nenhum deles. A suíte no Four Seasons tinha vista para a Back Bay de Boston, uma vista pela qual a maioria das pessoas pagaria milhões para acordar todas as manhãs. Helena Vulov não notou a vista. Ela sentou-se à mesa de mogno polido, suas mãos se movendo com precisão cirúrgica, enquanto montava um rifle de precisão Remington In SR. Cada componente se encaixava com a certeza satisfatória de uma engenharia perfeita. Cano, coronha, mira, silenciador. Ela trabalhava em silêncio, seus olhos azul-gelo focados inteiramente na tarefa. Aos 34 anos, Helena era considerada uma das melhores em sua profissão. Seu cabelo loiro platinado estava preso em um rabo de cavalo severo. Uma pequena cicatriz percorria o lado esquerdo de seu pescoço. Uma lembrança de um trabalho em Praga que deu errado. Seu rosto era bonito de uma forma fria e afiada, como uma escultura esculpida no inverno. O telefone na mesa vibrou. Ela atendeu sem parar seu trabalho. Victor falhou. A voz de Sergei Morozov era calma, mas Helena podia ouvir a fúria sob a superfície. Plano B. Alvo. Dominique Valente. E quem quer que o tenha avisado. As mãos de Helena pararam por uma fração de segundo. Entendido. Prazo. 48 horas. Sem desculpas. A linha ficou muda. Helena largou o componente do rifle que estava segurando e olhou para o telefone. Dominique Valente. O nome despertou algo em sua memória, algo que ela tentou muito enterrar. 5 anos atrás, no Brooklyn. Helena tinha 29 anos na época, faminta, ambiciosa, desesperada para se provar em um mundo que consumia os fracos sem misericórdia. A organização Morozov lhe dera uma missão, seu primeiro contrato solo, matar Dominique Valente no casamento de seu primo em Nova York. Ela estava tão confiante, tão certa de suas habilidades. Ela havia falhado. Os homens de Valente a viram em um telhado a 2 quadras de distância. Eles a pegaram viva, a arrastaram para um armazém, a jogaram aos pés do homem que ela fora enviada para matar. Ela se lembrava do chão de concreto frio, do gosto de sangue na boca, da certeza de que estava prestes a morrer. Dom ficou de pé sobre ela, seus olhos cinzentos e legíveis. Você é jovem, ele disse. Velha o suficiente para te matar. Ela cuspiu de volta. Mas você não matou. Ele se agachou, estudando o rosto dela. E agora você está aqui, de joelhos, esperando que eu coloque uma bala na sua cabeça. Helena se recusou a implorar, se recusou a chorar. Ela simplesmente o encarou com toda a rebeldia que conseguiu reunir. Eu não imploro, disse ela. Mate-me ou me deixe ir. De qualquer forma, pare de perder meu tempo. Algo mudou na expressão dele então, algo que ela ainda não conseguia identificar, mesmo depois de todos esses anos. Você é jovem demais para morrer, disse Dom finalmente. Ele se levantou e acenou para seus homens. Deixem-na ir, mas se eu vir o rosto dela novamente, não haverá uma segunda chance. Eles a soltaram. A jogaram em uma esquina no Queens, com nada além das roupas do corpo e um aviso que ela nunca esqueceu. Dias atuais. Helena abriu um laptop e puxou as imagens de segurança do porto de Boston. A organização Morozov tinha acesso à maioria das câmeras da cidade. A corrupção era uma coisa maravilhosa. Ela percorreu as imagens até encontrar 4h47 da tarde. O terminal privado, um Bentley preto, Dominique Valente saindo, e então, a 20 metros de distância, uma garotinha. Helena se inclinou para a tela. A menina tinha talvez 7 anos, cabelo ruivo, sardas, casaco grande demais. Ela estava gritando algo para Valente, seu pequeno corpo rígido de urgência. Helena melhorou a imagem, deu zoom no rosto da menina, olhos verdes, aterrorizados, mas determinados. Ela cruzou a localização, a relojoaria atrás da menina. Relojoaria O'Connor. Uma busca rápida nos registros de propriedade lhe deu um nome. Patrick O'Connor, 68 anos, proprietário e único dono. Mais investigações, registros escolares, registros médicos, arquivos de imigração. Finalmente, ela encontrou o que procurava. Lily O'Connor, 7 anos, matriculada na Escola Católica St. Mary. Guardião legal Patrick O'Connor, avô. Helena olhou para a fotografia anexada ao registro escolar.
Uma menina sorridente com tranças ruivas e um sorriso desdentado. 7 anos. Ela se levantou abruptamente e foi até a janela. Boston se estendia abaixo dela, um tapete de luz se estendendo em direção ao porto. Em algum lugar lá fora, em uma pequena relojoaria, uma garotinha dormia pacificamente, sem saber que seu nome estava agora em uma lista. Helena havia matado muitas pessoas em sua carreira. Homens, mulheres, pessoas que mereciam e pessoas que provavelmente não. Ela aprendeu a silenciar a parte de si mesma que fazia perguntas. Mas crianças eram diferentes. Crianças eram a única linha que ela nunca havia cruzado, a única regra que ela estabeleceu para si mesma em uma profissão que não tinha regras. E agora Morozov estava pedindo que ela a cruzasse. Ela ficou na janela por um longo tempo, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas distantes. Então ela pegou o telefone e discou. Tenho informações sobre a pessoa que avisou Valente. A voz de Morozov estava ansiosa. Bom, quem é? Uma criança, 7 anos. Ela frequenta uma escola perto do porto. Silêncio do outro lado. Então, uma criança. Sim. Outra pausa. Quando Morozov falou novamente, sua voz era de gelo. Não me importa se ela tem 7 ou 70. Cuide dela primeiro, depois de Valente. A linha ficou muda. Helena baixou o telefone lentamente. Ela olhou de volta para a tela do laptop, para o rosto sorridente de Lily O'Connor, e pela primeira vez em anos, ela sentiu algo rachar dentro de seu peito. O sol da manhã rompeu as nuvens cinzentas de novembro, enquanto Patrick levava Lily para a escola. A escola católica St. Mary ficava a 3 quarteirões do porto. Um prédio de tijolos vermelhos com janelas altas e uma estátua da Virgem Maria de Guarda perto da entrada. Crianças em uniformes azul marinho entravam pelos portões de ferro, suas risadas e conversas enchendo o ar fresco do outono. Lily segurava a mão do avô, sua mochila balançando a cada passo. Você vai me buscar hoje, vovô? Claro, querida. Na mesma hora de sempre. Ela sorriu para ele, aquele sorriso desdentado que fazia o coração de Patrick doer de amor e medo em igual medida. Vou mostrar meu desenho para a irmã Margaret, aquele com os relógios. Ela vai adorar. No portão, Lily soltou sua mão e se virou para acenar. Tchau, vovô. Tchau, querida. Aprenda algo maravilhoso. Patrick a observou correr em direção a um grupo de meninas perto do parquinho, seu rabo de cavalo ruivo balançando atrás dela. Em segundos, ela foi absorvida pelo grupo, rindo de algo que uma delas disse. Ele ficou ali mais tempo do que o necessário, examinando a rua, os carros estacionados, os rostos dos pais deixando seus filhos. O SUV preto com os homens de Dom estava estacionado a meio quarteirão de distância, observando, protegendo. Mas Patrick sobreviveu a 40 anos nas sombras, confiando em seus instintos, e seus instintos gritavam que algo estava errado. Ele apenas não conseguia ver ainda. Do outro lado da rua, em um pequeno café com janelas embaçadas, Helena Vulov sentou-se sozinha. Uma xícara de café esfriava à sua frente, intocada. Seus olhos estavam fixos no pátio da escola, nas crianças brincando, em uma garota em particular com cabelo ruivo e sardas. Lily O'Connor estava desenhando algo em um pequeno caderno, sentada de pernas cruzadas em um banco, enquanto outras crianças corriam e gritavam ao seu redor. Ela parecia contente em sua solidão, feliz até. Helena a observou por um longo tempo. Quando foi a última vez que ela viu tal inocência, tal alegria pura e intocada? Ela não conseguia se lembrar. Talvez ela nunca a tivesse conhecido. Seu telefone vibrou. Ela olhou para a tela. Alexei Morozov, ela lá atendeu. O pai quer resultados em 48 horas, disse Alexei sem preâmbulos. Sua voz era afiada, impaciente, sem mais atrasos. A garota tem os homens de Valente a protegendo. Pelo menos 2 homens, possivelmente mais. Então lide com eles também. É para isso que te pagamos. O maxilar de Helena se contraiu. Esta é uma criança, Alexei. Uma menina de 7 anos. O risco de exposição por si só. Não me importa se ela é um bebê recém-nascido. Alexei a interrompeu. Ela viu Victor. Ela ouviu coisas que não deveria. O pai quer que ela seja eliminada. Fim de discussão. A linha ficou muda. Helena baixou o telefone lentamente. No pátio da escola, Lily havia terminado seu desenho. Ela o ergueu para mostrar a uma amiga, seu rosto brilhando de orgulho. Helena poderia ter dado o tiro agora mesmo. A distância não era nada para alguém com suas habilidades. Uma bala,
Um fim limpo. A garota nunca saberia o que aconteceu, mas suas mãos não se moveram em direção ao estojo do rifle a seus pés. Em vez disso, ela sentou e observou, e algo dentro de seu peito continuou a rachar lentamente, dolorosamente, como gelo derretendo na primavera. Do outro lado da cidade, na sala dos fundos do restaurante do Valente, o telefone de Dom tocou. A voz de Luca estava tensa de urgência. Chefe, temos uma situação. Alguém está observando a relojoaria. Profissional. Muito profissional. Dom largou o documento que estava lendo. Descrição. Mulher, cabelo loiro, sozinha. Ela está sentada em um café em frente à escola nas últimas 2 horas. O sangue de Dom gelou. Helena Vulov, você a conhece? Dom não respondeu imediatamente. Sua mente estava voltando 5 anos para um armazém no Brooklyn, para uma jovem ajoelhada em um chão de concreto, com sangue no rosto e desafio nos olhos. Ele se lembrou das cicatrizes que viu em seus pulsos. Cicatrizes antigas, do tipo deixado por cordas ou correntes, do tipo que contava uma história de cativeiro, de sofrimento, de uma infância roubada e vendida. Ele investigou o passado dela depois de libertá-la. A organização Morozov a comprou de uma rede de tráfico em São Petersburgo quando ela tinha 14 anos. Eles a treinaram, a moldaram, transformaram uma vítima em uma arma. Ela era uma assassina, uma profissional, uma ferramenta das mesmas pessoas que a destruíram. Mas nos olhos dela naquela noite, Dom viu outra coisa. Algo humano. Algo que se recusava a morrer, não importa quanta escuridão a cercasse. Ela não vai machucar a garota, disse Dom finalmente. A voz de Luca era incrédula. Chefe, ela é uma assassina profissional. Ela trabalha para Morozov. Como você pode? Porque há linhas que ela não cruzará. Eu vi isso. Com todo o respeito, chefe. Isso é uma aposta e tanto com a vida de uma criança. Dom se levantou, sua decisão tomada. Vou encontrá-la sozinho. Chefe, isso é uma ordem. Luca, retire nossos homens, me dê a localização dela e certifique-se de que ninguém me siga. Silêncio do outro lado. Então, relutantemente, ela está em um café chamado The Morning Bell, em frente à escola St. Mary. Dom pegou o casaco. Mais uma coisa, chefe, acrescentou Luca. Se você estiver errado sobre ela, então eu estarei morto, disse Dom simplesmente. E você incendiará esta cidade para me vingar. Ele desligou antes que Luca pudesse argumentar mais. O pier abandonado se projetava nas águas escuras do porto de Boston como um dedo quebrado. Sem luzes, sem testemunhas, apenas o som das ondas batendo contra a madeira podre e o zumbido distante da cidade que nunca dorme de verdade. Helena estava nas sombras sob um guindaste enferrujado. Sua Glock segurada frouxamente ao seu lado. Ela escolheu este local com cuidado. Múltiplas rotas de fuga, linhas de visão claras, o tipo de lugar onde um corpo poderia desaparecer na água e nunca ser encontrado. Exatamente às 10 da noite, um único par de faróis apareceu no final do pier. Um sedã preto parou a 15 metros de distância. O motor foi cortado, as luzes morreram. Uma porta se abriu. Dominic Valente saiu sozinho. Ele usava um casaco escuro, as mãos visíveis ao lado do corpo, caminhando em sua direção com o passo sem pressa de um homem que não tinha nada a temer, ou um homem que havia feito as pazes com a morte há muito tempo. Helena ergueu a arma, mirando no centro de seu peito. Você é muito confiante ou muito estúpido, disse ela. Dom parou a 3 metros de distância. Seus olhos cinzentos a encontraram na escuridão. Você disse a mesma coisa 5 anos atrás. E eu estava certo naquela época também. O dedo de Helena repousava no gatilho. Você cometeu um erro ao me deixar viver. Talvez. A voz de Dom era calma, conversacional, como se estivessem discutindo o tempo em vez de sua morte iminente. Mas não me arrependo. Helena o estudou. Ele não havia mudado muito em 5 anos. Algumas linhas a mais ao redor dos olhos, um toque de cinza em suas têmporas, mas a mesma intensidade silenciosa, a mesma quietude perturbadora. Morozov quer você morto, disse ela. E a garota? Dom não se abalou. A garota tem 7 anos. Helena, eu sei. As palavras pairaram entre eles. 2 sílabas que carregavam o peso de tudo o que Helena era e tudo o que ela se recusava a se tornar. O silêncio se estendeu pelo pier, quebrado apenas pela água inquieta abaixo.
Dom deu um passo mais perto. O aperto de Helena na arma se intensificou. Eu sei o que aconteceu com você, disse ele em voz baixa. São Petersburgo, 14 anos. Levada de um ponto de ônibus a caminho de casa da escola. Vendida para homens que a haviam como propriedade. O maxilar de Helena se contraiu. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você matou o homem que te comprou. Cortou a garganta dele com um pedaço de vidro quebrado quando você tinha 16 anos. A voz de Dom não continha julgamento, apenas fatos. Eu sei que você aceitou centenas de contratos desde então. Políticos, empresários, criminosos, mas nunca crianças. Nenhuma vez. O braço de Helena tremeu levemente. Apenas levemente. Você me investigou. Eu investigo todos que podem ser uma ameaça. Dom fez uma pausa. Ou um aliado. Uma risada amarga escapou da garganta de Helena. Um aliado? Fui enviada aqui para te matar. E ainda assim estou respirando. Dom inclinou a cabeça. Por que isso? Ela não tinha resposta. Ou melhor, ela tinha uma resposta que não estava pronta para admitir. Trabalhe para mim, Dom disse. Sou uma assassina, não uma babá. Morozov vai te matar se você falhar nesta missão. Você sabe que no momento em que relatar que não pode completar o contrato, você se torna um passivo. Dom se aproximou ainda mais, perto o suficiente para que o cano de sua arma quase tocasse seu peito. E você vai falhar, porque seja lá o que eles te transformaram, seja lá que monstro eles tentaram criar, você não consegue matar aquela garotinha. Eu vi isso em seus olhos 5 anos atrás. Aquela parte de você que eles não conseguiram destruir. A mão de Helena tremeu. Ninguém nunca a viu. Não de verdade. Ela construiu muros tão altos, usou máscaras tão convincentes que até ela mesma às vezes esquecia quem era antes que a escuridão a engolisse. Mas este homem, este chefe da máfia com sangue nas mãos e gelo nas veias, ele a via. Eu não trabalho para ninguém, disse Helena finalmente. Então não chame de trabalho. Dom manteve seu olhar. Chame de um acordo temporário. Ajude-me a proteger a garota. Ajude-me a lidar com Morozov. E quando acabar, você vai embora livre. Sem obrigações, sem dívidas. E se a garota se machucar? Ela não vai. Não foi isso que eu perguntei. Os olhos de Helena endureceram. Se algo acontecer com ela, qualquer coisa, eu mesma te mato. Lentamente, Dom assentiu uma vez. Justo. Por um longo momento, nenhum deles se moveu. Então Helena abaixou a arma. Isso não nos torna amigos, disse ela. Eu não tenho amigos. Bom, nem eu. Ela se virou e caminhou em direção à borda do pier, seus passos ecoando nas tábuas gastas. Helena, ela parou, mas não se virou. Obrigado, disse Dom em voz baixa. Os ombros de Helena se tensionaram. Não me agradeça ainda. Agradeça-me quando a garota estiver segura e Morozov estiver morto. Ela desapareceu nas sombras, deixando Dom sozinho no pier, com a água escura e o peso das promessas ainda a serem cumpridas. Os relógios na relojoaria O'Connor tico-taqueavam seu ritmo eterno, enquanto 3 aliados improváveis se reuniam ao redor do balcão de carvalho gasto. Passava da meia-noite. A loja estava fechada, as persianas abaixadas, a única luz vindo de uma única lâmpada que lançava longas sombras pelas paredes. No andar de cima, Lily dormia pacificamente, sem saber da conspiração que estava sendo tramada na oficina de seu avô. Dom estava de braços cruzados, de costas para uma vitrine cheia de relógios de bolso antigos. Helena sentou-se em um banquinho de madeira perto da janela, sua postura relaxada, mas seus olhos constantemente examinando a rua lá fora. Patrick se apoiou no balcão, uma xícara de chá frio esquecida ao seu lado. 50 homens, disse Dom. É o que Morozov tem em Boston agora, talvez mais. E você? Helena perguntou. 30 em quem confio completamente. Depois de Victor, ele não terminou a frase. Não precisava. Patrick balançou a cabeça lentamente. O confronto direto seria um banho de sangue. Você pode ganhar, mas perderia metade da sua organização no processo. E Morozov tem reforços em Nova York. Ele poderia ter mais 100 homens aqui em horas. Helena assentiu. O velho está certo. Um ataque frontal é suicídio. Então, o que você sugere? A voz de Dom estava tensa de frustração. Esperar que eles ataquem primeiro? Deixá-los vir atrás de Lily? Patrick sorriu. Foi um sorriso frio.
Um que não combinava com a persona de relojoeiro gentil que ele usou por décadas. Não atacamos o corpo, disse ele em voz baixa. Atacamos a cabeça. Helena ergueu uma sobrancelha. Velho, você acha que é tão simples? Morozov comanda sua organização há 30 anos. Ele sobreviveu a tentativas de assassinato de pessoas muito mais poderosas do que nós. O sotaque irlandês de Patrick engrossou enquanto ele ria suavemente. Moça, eu fazia isso quando você ainda estava de fraldas, provavelmente antes mesmo de seus pais se conhecerem. Dom e Helena trocaram olhares. O que exatamente você fazia antes de começar a consertar relógios? Helena perguntou. Os olhos de Patrick ficaram distantes por um momento, vendo fantasmas de outra vida. Coisas que não importam mais. O que importa agora é isto. Sergei Morozov veio a Boston pessoalmente porque queria ver Dominic morrer. Foi o ego dele falando. E o ego torna os homens descuidados. Ele tirou um mapa gasto de Boston de debaixo do balcão e o estendeu sobre a superfície. Se Morozov desaparecer, sua organização entra em caos. Seu filho Alexei é ambicioso, mas incompetente. Os outros tenentes começarão a lutar entre si em dias. A ameaça a Lily, a todos nós, termina. Dom estudou o mapa. Ainda não sabemos onde ele está hospedado. Ele tem sido cuidadoso com isso. O silêncio caiu sobre a sala. Então Helena falou. Eu sei onde ele está. Ambos os homens se viraram para olhá-la. A suíte do Mandarim Oriental no 20º andar, unidade de canto, lado leste. Ela fez uma pausa. Ainda tenho os antigos códigos de segurança de quando fui informada sobre a missão. Os olhos de Dom se estreitaram. Você estava planejando trair Morozov desde o início? Não. A voz de Helena era monótona. Eu estava planejando completar o trabalho e desaparecer. Pegar o dinheiro e sumir em algum lugar onde nunca me encontrariam. Começar de novo. Talvez descobrir quem eu poderia ter sido se... Ela parou abruptamente, o maxilar se contraindo. Patrick terminou o pensamento para ela, mas a garota mudou tudo. Helena não respondeu. Ela não precisava. O silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Dom se afastou da vitrine. Então, temos uma localização. Temos informações internas. O que mais precisamos? Patrick começou a desenhar no mapa com um toco de lápis. Helena nos coloca dentro do hotel. Eu posso fornecer suporte técnico, hackear as câmeras de segurança, desativar os alarmes. Ainda tenho contatos da minha vida anterior que me devem favores. Você pode fazer isso? Helena soou genuinamente surpresa. Patrick sorriu aquele sorriso frio novamente. Minha cara, eu ajudei a derrubar o muro de Berlim. Um sistema de segurança de hotel é brincadeira de criança. Dom assentiu lentamente, as peças se encaixando em sua mente. Helena lidera. Patrick fornece os olhos. Luca e eu lidamos com Morozov diretamente. E os guardas? Helena perguntou. Ele viaja com pelo menos 8 homens, todos ex-militares, todos fortemente armados. Então teremos que ser mais espertos do que eles. Dom encontrou seus olhos. Você consegue as plantas do andar? Os horários de rotação dos guardas? Eu consigo tudo. Me dê 12 horas. Patrick olhou para o relógio na parede. 00:47. Amanhã à noite, então, antes que Morozov tenha tempo de perceber que Helena não está completando sua missão, antes que ele ordene outro ataque, Dom se endireitou. Amanhã à noite. Ele estendeu a mão para Patrick primeiro. O velho a apertou firmemente, seu aperto mais forte do que sua idade sugeria. Então Dom se virou para Helena. Ela hesitou por um momento antes de pegar sua mão. Se isso der errado, disse ela, todos nós morremos. Então vamos garantir que não dê errado. Lá fora, o vento de novembro uivava pelas ruas vazias de Boston. No andar de cima, Lily O'Connor sonhava com relógios e dragões e um homem com olhos cinzentos tristes. E 3 pessoas que passaram a vida nas sombras começaram a planejar uma descida final à escuridão. A igreja de Santo Estevão estava silenciosa na escuridão do North End. A velha igreja católica serviu à comunidade italiana de Boston por mais de um século. Suas paredes de pedra ouviram milhares de confissões. Seus bancos de madeira testemunharam batismos e funerais, casamentos e velórios. Gerações da família Valente se ajoelharam aqui, buscando perdão por pecados que cometeriam novamente no momento em que saíssem pela porta. Dom sentou-se sozinho no último banco, cercado por sombras. Ele não acreditava em Deus, não acreditava desde os 12 anos, quando viu seu pai espancar um homem até a morte
com as próprias mãos no porão de sua casa. Que tipo de Deus permitia tais coisas? Que tipo de Deus criava homens como Antônio Valente? Mas ele vinha aqui de qualquer maneira, não para rezar, não para confessar, apenas para sentir o silêncio. As velas votivas perto do altar piscavam, lançando sombras dançantes no rosto do Cristo crucificado. Dom olhou para aquela figura torturada e não viu nada além de dor. Um homem abandonado, um homem traído. Ele entendia isso. Seu pai era um monstro. Antônio Valente governou a família com ferro e sangue. Ele matava sem hesitação, sem misericórdia, muitas vezes sem motivo. Dom se lembrava de observá-lo uma vez, de pé sobre um homem que devia dinheiro à família. O homem já estava espancado, já implorando, já quebrado. Antônio sorriu, então continuou a espancá-lo até não haver mais nada para bater. Depois, com sangue respingado em seu terno caro, seu pai se virou para Dom, de 13 anos, com o mesmo sorriso. La família, ele disse. A família é tudo. Lembre-se disso, meu filho. Todo o resto é apenas carne. Dom se lembrou. Ele construiu sua vida inteira em torno dessa memória. Mas ele também passou todos os dias desde então tentando não se tornar o homem que o ensinou. Ele estava conseguindo? Ou era apenas uma versão mais sofisticada do mesmo monstro? Ele não sabia mais. Ele queria deixar essa vida, queria se legitimar, limpar o sangue de suas mãos, se tornar algo de que sua mãe pudesse se orgulhar. Mas o mundo continuava a puxá-lo de volta, sempre de volta para a escuridão. Do outro lado da cidade, Helena Vulov estava em um telhado com vista para o porto. O vento chicoteava seu cabelo platinado em seu rosto. Abaixo, as luzes da relojoaria O'Connor brilhavam calorosamente contra a noite fria de novembro. Ela podia ver a silhueta de Lily na janela do andar de cima. A garotinha estava lá, olhando para as estrelas, provavelmente fazendo desejos para elas, como as crianças fazem. Helena já fez desejos uma vez, uma vida atrás, 14 anos, São Petersburgo. O interior do container de transporte era escuro como a morte. 20 meninas amontoadas na escuridão. Sem comida, sem água, apenas o som da respiração e do choro e o balanço interminável do navio sob elas. Helena se encolheu em um canto, tornando-se o menor possível. Ela parou de chorar no segundo dia, parou de ter esperança no terceiro. No quinto dia, quando finalmente abriram as portas e a luz entrou como uma lâmina, ela parou de sentir qualquer coisa. Foi quando ela aprendeu a verdade sobre o mundo. Não havia heróis, nem salvadores, nem finais felizes. Havia apenas sobrevivência, apenas força, apenas a escolha entre ser predador ou presa. Ela escolheu ser predadora. 20 anos depois, ela ainda não conseguia dormir em espaços fechados. Ainda acordava ofegante às vezes, o cheiro de ferrugem, medo e morte enchendo suas narinas. Mas ela sobreviveu. Isso tinha que contar para alguma coisa. Na relojoaria, Patrick colocou Lily na cama. Mais uma história, vovô, por favor. Patrick sorriu e se acomodou na cadeira ao lado da cama dela. Tudo bem, mais uma. Já te contei sobre o dragão das colinas celtas? Lily balançou a cabeça, seu cabelo ruivo se espalhando pelo travesseiro como chamas. Era uma vez, Patrick começou, seu sotaque irlandês engrossando como sempre fazia quando contava histórias. Havia um grande dragão que vivia nas montanhas acima de uma pequena aldeia. Os aldeões tinham pavor dele. Diziam que ele era mau. Diziam que ele queimaria suas casas e devoraria seus filhos. Ele era mau? Lily perguntou. Era o que todos acreditavam, mas a verdade era diferente. O dragão não estava lá atacando a aldeia. Ele a estava protegendo. Havia coisas piores naquelas montanhas. Entende? Coisas que só saíam na escuridão e o dragão as mantinha afastadas. Lily ficou quieta por um momento. Vovô. Sim, querida. O Sr. Dominic é o dragão? A mão de Patrick parou no cobertor. Por que você pensaria isso? Porque todo mundo tem medo dele. Os olhos verdes de Lily estavam sérios, pensativos. Mas ele não me assusta. Ele tem olhos tristes, como se estivesse protegendo algo, mas ninguém sabe. Patrick sentiu seu coração doer. Sua neta via coisas, via através das coisas, via as almas das pessoas de maneiras que os adultos há muito esqueceram como fazer. Talvez ele seja, disse Patrick suavemente. Talvez ele seja.
No Mandarim Oriental, em uma suíte que custava mais por noite do que a maioria das pessoas ganhava em um mês, Sergei Morozov estava na janela com um copo de vodka na mão. Boston brilhava abaixo dele como uma joia esperando para ser roubada. Seu telefone tocou. Pai! A voz de Alexei estava tensa de ansiedade. Helena não se reportou. Já se passaram mais de 24 horas. Morozov tomou um gole lento de vodka. Eu sei que ela nos traiu. Nós deveríamos... Eu sei, ela nos traiu. A voz de Morozov era calma, quase divertida. Eu sei desde que ela se sentou naquele café observando a criança e não deu o tiro. Helena Vulov tem muitos talentos, mas o engano não é um deles. Eu a leio como um livro. Então por que não? Porque ela é útil. Morozov sorriu para seu reflexo no vidro escuro. Ela levará a valente direto para nós. E quando ela o fizer, estaremos prontos. Você está armando uma armadilha. Estou terminando o que Victor começou. Deixe-os vir, Alexei. Deixe-os pensar que estão sendo espertos. Seu sorriso se alargou. Eu esperei por este momento por muito tempo. Ele encerrou a chamada e ergueu seu copo para a cidade abaixo. Venha até mim, Dominic. Ele sussurrou. Venha e morra. 11 da noite. O Mandarim Oriental se erguia contra o horizonte de Boston como um monumento à riqueza e ao poder. Helena os guiou pela entrada de serviço nos fundos do prédio. Seus códigos de segurança funcionaram perfeitamente. A porta se abriu sem resistência, admitindo-os em um corredor estéril iluminado por luzes fluorescentes. Dom seguiu de perto, sua Glock sacada e pronta. Luca vinha na retaguarda, seus olhos examinando cada sombra, cada porta, cada ameaça potencial. Em uma van estacionada a 2 quadras de distância, Patrick O'Connor estava curvado sobre um laptop, seus dedos envelhecidos dançando sobre o teclado com uma velocidade surpreendente. O sistema de câmeras está em loop. Sua voz crepitou em seus fones de ouvido. Vocês estão invisíveis. Os elevadores estão livres. 20º andar, suíte 2001, canto leste. Eles se moveram pelos corredores de serviço como fantasmas, passando pelas lavanderias, pela cozinha, para um elevador de carga que os levou silenciosamente para cima. As portas se abriram no 20º andar. Vazio. Dom sentiu a primeira pontada de inquietação subir por sua espinha. Algo está errado, ele murmurou. Helena assentiu, o maxilar cerrado. Silencioso demais. Onde estão os guardas? Eles avançaram pelo corredor. O carpete grosso abafava seus passos. Arandelas ornamentadas lançavam poças de luz quente em intervalos regulares. As portas de outras suítes estavam fechadas e silenciosas. A suíte 2001 pairava no final do corredor. A porta estava destrancada. Os instintos de Dom gritavam para ele voltar. Cada ano de sobrevivência neste mundo brutal dizia que isso estava errado. Isso era uma armadilha. Isso era a morte esperando de braços abertos. Mas o rosto de Lily passou por sua mente. Seus olhos verdes, seu sorriso confiante, a maneira como ela o olhou e perguntou se ele acreditava nela. Ele empurrou a porta. A suíte estava escura. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. Então as luzes se acenderam. 10 homens, todos armados, todos apontando armas diretamente para Dom, Helena e Luca. E no centro da sala, sentado em uma poltrona de couro como um rei em seu trono, Sergei Morozov ergueu um copo de vodka em um brinde zombeteiro. Bem-vindo, Dominic. Seu inglês era carregado de sotaque russo, mas seu sorriso era de puro predador. Eu estava esperando por você. Tudo aconteceu de uma vez. Luca ergueu a arma e atirou. Um guarda caiu, depois outro, mas o fogo de retorno atingiu Luca no ombro, girando-o, fazendo-o bater contra a parede. Sangue espirrou no papel de parede creme. Helena já estava se movendo, sua Glock latindo 3 vezes em rápida sucessão. Mais 3 guardas caíram, mas então seu ferrolho travou em um carregador vazio, e antes que ela pudesse recarregar, 2 homens a derrubaram no chão. Dom conseguiu derrubar um atacante antes que algo duro o atingisse na nuca. Sua visão explodiu em estrelas. Seus joelhos dobraram. Quando sua visão clareou, ele estava no chão com o cano frio de uma arma pressionado contra sua têmpora. Morozov se levantou da cadeira, ajeitando a gravata de seda com elegância casual. Seu pai era um homem formidável, disse ele, circulando Dom como um tubarão sentindo o cheiro de sangue. Brutal,
implacável, um verdadeiro rei de seu domínio. Mas você, ele balançou a cabeça em desapontamento teatral. Você é uma decepção. Macio demais, civilizado demais. Você realmente acreditou que poderia entrar na minha armadilha e sobreviver. Dom cuspiu sangue no tapete imaculado. O que você sabe sobre meu pai? O sorriso de Morozov se alargou. Eu sei que ele morreu de um ataque cardíaco há 6 meses. Um momento muito conveniente, não foi? Justo quando você estava pronto para assumir. Justo quando a transição de poder seria mais suave. O sangue de Dom gelou. O que você está dizendo? Estou dizendo que Victor não apenas te traiu, Dominic. Ele trabalhava para mim há anos. E quando decidi que seu pai já tinha vivido o suficiente, Morozov deu de ombros. Victor colocou algo especial em seus remédios. Indetectável, elegante. O grande Antônio Valente, morto por seus próprios comprimidos para o coração. O mundo parou de girar. Dom ouviu as palavras, mas elas não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Seu pai assassinado pelo homem em quem Dom mais confiava. Papai. A palavra escapou de seus lábios antes que ele pudesse impedi-la. A palavra de uma criança. Uma palavra que ele não pronunciava há 20 anos. Morozov riu. Que comovente. O filho lamenta o monstro. Ele gesticulou para seus homens. Matem os 3. Joguem os corpos no porto. Certifiquem-se de que nunca sejam encontrados. O guarda pressionou a arma com mais força contra a cabeça de Dom. Era isso. Era assim que terminava. Não com glória, não com vitória. Apenas uma bala na água fria e escura. Dom fechou os olhos. Um tiro soou, mas a dor não veio. Em vez disso, o guarda segurando a arma sacudiu violentamente e desabou. Um buraco aparecendo no centro de sua testa. Então outro tiro, outro guarda caído. Depois outro. O caos irrompeu. Através da janela quebrada, Dom viu um clarão de disparo do telhado do prédio do outro lado da rua. Patrick O'Connor, o velho espião irlandês, o relojoeiro com sangue nas mãos, o homem que jurou proteger sua neta. Ele não havia esquecido suas velhas habilidades, e agora ele estava fazendo chover morte do alto. O caos consumiu a suíte. O rifle de Patrick continuou a estalar do outro lado da rua, cada tiro encontrando seu alvo com precisão cirúrgica. Vidro se quebrou. Corpos caíram. Os guardas restantes se esforçaram para se proteger. Sua formação disciplinada se desintegrou em pânico. Helena rolou pelo chão, pegando uma pistola caída da mão de um homem morto. Ela se levantou atirando. 3 tiros em rápida sucessão. Mais 2 guardas caíram. Dom aproveitou o momento. Ele se lançou para cima, cravando o cotovelo no rosto do homem que o segurava. Osso se partiu, sangue espirrou. O guarda cambaleou para trás e Dom arrancou a arma de seu aperto enfraquecido. Mais 2 tiros, mais 2 corpos. A suíte ficou em silêncio. Apenas Morozov restava. O velho russo estava congelado perto de sua poltrona de couro. Seu rosto uma máscara de incredulidade. O copo de vodka havia se quebrado no chão. Seu terno caro estava salpicado com o sangue de seus homens. Dom avançou sobre ele, arma em punho. Morozov recuou até bater na parede. Suas pernas cederam e ele deslizou para o chão, acabando de joelhos diante do homem que tentou matar. Vá em frente, disse Morozov, sua voz notavelmente firme. Puxe o gatilho. Torne-se a coisa que você dizia odiar. O dedo de Dom se apertou no gatilho. Este era o homem que ordenou sua morte. O homem que enviou Victor para plantar uma bomba em seu avião. O homem que arranjou o assassinato de seu pai. Antônio Valente era um monstro, mas era o monstro de Dom. Seu sangue, sua família, e Morozov o havia tirado. Mas enquanto Dom olhava naqueles olhos russos frios, ele hesitou. Matar um inimigo armado era uma coisa. Executar um velho de joelhos era outra. Era exatamente o que seu pai teria feito. Exatamente o que Antônio teria gostado. Era isso que ele queria ser? A pergunta o paralisou. Helena não hesitou. Ela passou por Dom, ergueu a arma e atirou uma vez. A cabeça de Morozov estalou para trás. Uma flor vermelha floresceu na parede creme atrás dele. Seu corpo tombou para o lado e ficou imóvel. Dom se virou para olhá-la. O rosto de Helena estava vazio, frio, o rosto da assassina que ela foi treinada para ser. Ele ordenou a morte de uma menina de 7 anos, disse ela secamente. Não preciso de nenhum outro motivo.
Dom olhou para o corpo de Morozov por um longo momento. Então ele assentiu uma vez, sem palavras de gratidão, sem palavras de condenação, apenas compreensão. Luca estava encostado na parede, segurando o ombro. Sangue escorria entre seus dedos, mas seus olhos estavam alertas. Quão ruim? Dom perguntou, agachando-se ao lado dele. Vou viver, mas preciso de um médico que não faça perguntas. Helena já estava se movendo em direção à porta. Eu conheço alguém. Vou tirá-lo daqui. Você precisa pegar o velho. Patrick. Ele estava no telhado do outro lado da rua. A segurança do hotel teria visto os clarões. Eles já devem ter chamado a polícia. Dom praguejou baixinho. Vá, disse Helena. Eu cuido do Luca. Encontre o Patrick antes que os policiais o encontrem. Dom não discutiu. Ele correu. O saguão do hotel era um caos quando Dom chegou. Carros de polícia lotavam a entrada. Oficiais invadiam o prédio. Hóspedes se amontoavam em grupos confusos, alguns ainda de roupão e chinelos. E lá, perto do balcão do concierge, Patrick O'Connor estava ajoelhado no chão de mármore, com as mãos algemadas para trás. 2 oficiais estavam sobre ele. Um terceiro falava em um rádio. Dom pegou o telefone e discou um número que raramente usava. O capitão Morrison, do Departamento de Polícia de Boston, atendeu no segundo toque. Valente, é melhor que seja importante. Há um velho no saguão do Mandarim Oriental agora. Cabelo branco, algemas. Seus homens o estão segurando. O atirador. Recebemos relatos de tiros de um telhado próximo. Múltiplas vítimas no andar de cima. Isso é uma bagunça, Valente. Aquele velho está sob minha proteção. Ele é uma testemunha, não um suspeito. Você vai soltá-lo agora. Silêncio do outro lado. Isso é um pedido e tanto. Eu nunca te pedi nada, Morrison. Todos aqueles envelopes ao longo dos anos, todos aqueles favores. Estou cobrando agora. Solte-o e faça isso desaparecer. Uma longa pausa. Você me deve essa, Valente. Eu sempre pago minhas dívidas. A linha ficou muda. Dom observou de longe enquanto um dos oficiais recebia uma chamada. Seu rosto se contorceu de confusão, depois de resignação. Ele desalgemou Patrick e recuou. Patrick se levantou lentamente, esfregando os pulsos. Seus olhos encontraram os de Dom do outro lado do saguão lotado. Nenhum dos homens acenou ou reconheceu o outro, mas a mensagem era clara. A viagem de volta para a relojoaria foi silenciosa. Patrick sentou-se no banco do passageiro, olhando pela janela para as luzes da cidade que passavam. Seu rosto era ilegível. Finalmente, Dom falou. Você atira bem para um relojoeiro. Patrick sorriu fracamente, um fantasma de humor tocando suas feições envelhecidas. Relógios exigem precisão, filho, assim como rifles de precisão. Dom quase riu. Quase. Na relojoaria O'Connor, as luzes ainda estavam acesas. Helena sentou-se no chão da oficina, um livro infantil aberto em seu colo. Ao lado dela, enrolada em um cobertor, Lily ouvia com atenção. Quem está aí? Lily chamou quando a porta se abriu. Apenas nós, querida, disse Patrick entrando primeiro. Lily correu para ele, jogando seus pequenos braços em volta de sua cintura. Vovô, eu estava preocupada. Patrick a levantou, segurando-a com força. Estou bem, meu amor. Tudo está bem agora. Lily olhou por cima do ombro dele para Dom, que estava na porta. Então seus olhos se moveram para Helena, que se levantara do chão. Quem é ela, vovô? Uma amiga, disse Patrick. Lily se soltou e caminhou até Helena. Ela estudou o rosto da assassina com aqueles penetrantes olhos verdes. Você é amiga do Sr. Dominic também? Helena parecia desconfortável. Ela não estava acostumada com crianças. Não estavas acostumada com a inocência. Sim, disse ela finalmente. Algo assim, Lily inclinou a cabeça. Considerando. Você parece uma princesa guerreira, disse ela com naturalidade. Como nos contos de fadas, aquelas que lutam contra dragões. Helena piscou. Pela primeira vez em 20 anos, algo se suavizou em seus olhos azul gelo. Pela primeira vez em mais tempo do que ela conseguia se lembrar, Helena Vulov sorriu. Uma semana depois, o Império Morozov desmoronou. Sem o pulso de ferro de Sergei, a organização se fragmentou em uma dúzia de facções em guerra. Alexei Morozov tentou assumir o comando, mas os tenentes de seu pai sentiram o cheiro de fraqueza como tubarões sentem cheiro de sangue. Em poucos dias, 3 deles estavam mortos.
mortos por rivais dentro de suas próprias fileiras. As gangues russas se voltaram umas contra as outras. Tiroteios eclodiram em Brighton Beach. Corpos surgiram no East River. O FBI abriu investigações. A mídia publicou manchetes sobre uma guerra da máfia russa. Boston, por enquanto, estava quieta. O porto voltou aos seus ritmos normais. Navios iam e vinham. Trabalhadores carregavam e descarregavam carga. Os SUVs pretos que rondavam as ruas perto da relojoaria O'Connor desapareceram gradualmente. Dom observou tudo se desenrolar da sala dos fundos do restaurante do Valente e ele tomou sua decisão. Os 4 caporigimes sentaram-se ao redor da velha mesa de carvalho, seus rostos uma mistura de confusão e preocupação. Dom estava à cabeceira da mesa. Sua postura era diferente agora, ainda imponente, mas mais suave de alguma forma. Menos tenso, menos perigoso. Vamos mudar, disse ele. Gradualmente, cuidadosamente, mas definitivamente. Salvatore Greco franziu a testa. Mudar como? Chega de drogas, chega de operações de jogo, chega de extorsão. A voz de Dom era firme. Estamos nos movendo para negócios legítimos, imóveis, restaurantes, transporte, logística, coisas que não exigem sangue. Tony Biani se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Chefe, com todo o respeito, essas operações trazem milhões todos os anos. Você está falando em cortar nossa renda. Estou falando de sobrevivência. Dom se inclinou para a frente, seus olhos cinzentos varrendo cada homem. Esta vida destrói tudo o que toca. Meu pai morreu por este império. Meu irmão me traiu por ele. Victor vendeu sua alma por um pedaço dele. Ele fez uma pausa. Cansei de alimentar a máquina. O silêncio pairou sobre a mesa. Salvatore falou primeiro. E se não concordarmos? Então você pode sair com uma generosa indenização e minha palavra de que ninguém irá atrás de você. Dom se endireitou. Não estou forçando ninguém a me seguir neste caminho, mas estou caminhando por ele, com ou sem vocês. Os caporegimes trocaram olhares. Um por um, eles assentiram. Do outro lado da cidade, na escola católica St. Mary, o sino tocou para o recreio da tarde. Crianças saíram para o pátio, suas risadas subindo no ar fresco de novembro. Entre elas estava uma menina com cabelo ruivo e sardas, seu uniforme azul marinho levemente amassado, seus olhos verdes brilhando de alegria. Lily O'Connor não estava mais sentada sozinha. Um grupo de meninas se reuniu ao seu redor perto dos balanços. Elas estavam rindo de algo que ela disse, e Lily estava rindo com elas, seus pequenos ombros tremendo de felicidade genuína. Patrick observava do outro lado da rua, uma xícara de café aquecendo suas mãos envelhecidas. Ele observou sua neta deste mesmo lugar por anos, vendo-a crescer, vendo-a lutar, vendo-a carregar o peso da perda em ombros pequenos demais. Mas algo havia mudado. A menina quieta e observadora que sempre ficava à margem estava agora no centro. A criança que falava apenas quando necessário, agora contava piadas, compartilhava segredos, sendo uma menina normal de 7 anos. Dom apareceu ao seu lado, silencioso como sempre. Ela está diferente, disse Patrick sem se virar. Como assim? Mais feliz, mais presente. Patrick tomou um gole de seu café. Acho que salvar sua vida deu algo a ela. O quê? Propósito? A sensação de que sua voz importa. Patrick finalmente olhou para Dom. Minha neta cresceu esta semana, Sr. Valente, e acho que você é parcialmente responsável. Dom observou Lily do outro lado da rua. Ela salvou minha vida. E talvez, ele fez uma pausa, procurando por palavras. Talvez ela tenha salvado mais do que isso. Helena Vulov desapareceu na noite seguinte ao ataque. Sem despedida, sem bilhete, sem explicação. Ela simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. Dom não a procurou, ele entendeu. Mas às vezes, tarde da noite, ele vislumbrava uma figura em um telhado próximo. Uma silhueta contra as luzes da cidade, ali e depois sumia como fumaça no vento. Ela ainda estava observando, ainda protegendo à sua maneira. Uma semana depois, Dom visitou a relojoaria. O sino soou quando ele entrou, e a sinfonia familiar de relógios tic-taqueando o cercou. Patrick estava lá atrás do balcão, curvado sobre um mecanismo delicado. Lily sentou-se à pequena mesa perto da janela, seus lápis de cera espalhados diante dela. Sr. Dominic. Ela se levantou e correu para ele.
parando pouco antes de um abraço, de repente tímida. Dom enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. Eu tenho algo para você. Os olhos de Lily se arregalaram. Ela abriu a caixa com cuidado. Dentro havia um antigo relógio de bolso suíço, sua caixa de ouro polida com um brilho quente. Na parte de trás, uma única palavra estava gravada em escrita elegante. Escute, isso é lindo. Lily sussurrou. Dom se agachou ao nível dela. Toda vez que você o abrir, quero que se lembre de algo. Sua voz tem poder, Lily. Mesmo quando você é pequena, mesmo quando está com medo, mesmo quando ninguém mais está ouvindo. Ele fechou os pequenos dedos dela ao redor do relógio. Alguém sempre vai te ouvir. Eu prometo. Lily apertou o relógio contra o peito. Seus olhos verdes estudaram o rosto dele com aquele olhar penetrante. Senhor Dominic? Sim, você está triste? A pergunta o pegou de surpresa. Por que você pergunta? Porque seus olhos parecem os olhos do vovô quando ele sente falta da vovó. Dom sentiu algo rachar dentro de seu peito. Algo que ele passou 30 anos construindo muros ao redor. Sabe, Lily, sua voz estava rouca. Há coisas que não podem ser salvas, coisas que estão quebradas para sempre. Ele engoliu em seco. Mas você salvou o que podia ser salvo, e isso é mais do que qualquer um já fez por mim. Lily deu um passo à frente e envolveu os braços em seu pescoço. O abraço foi simples, genuíno, o abraço de uma criança que via além do monstro para o homem por baixo. Dom congelou por um momento, incerto. Então, lentamente seus braços se ergueram e envolveram sua pequena estrutura. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém o abraçou. Ele não conseguia se lembrar da última vez que deixou alguém se aproximar o suficiente para tentar. Mas aqui, nesta pequena relojoaria, cercado pelo tic-tac de 100 relógios, Dominic Valente se permitiu ser abraçado por uma menina de 7 anos com cabelo ruivo e um coração grande o suficiente para salvar até mesmo ele. O vento de novembro carregava o mesmo frio com cheiro de sal de um ano atrás. Mas dentro da relojoaria O'Connor, o calor irradiava de todos os cantos. Velas piscavam em uma pequena mesa coberta com linho branco. O cheiro de ensopado irlandês enchia o ar. Os relógios tiquetaqueavam sua sinfonia eterna. Esta não era uma celebração oficial, apenas um jantar. 5 pessoas que se encontraram na escuridão e emergiram para a luz. Patrick mexia a panela de sua avó no fogão. Lily, agora com 8 anos, sentou-se à mesa com o cabelo ruivo mais comprido e os olhos mais brilhantes. Lucas se apoiou no balcão, o braço ainda rígido, mas se curando. Dom estava perto da janela, observando o porto, onde tudo havia mudado. Um ano, tanta coisa havia se transformado. O Império Valente era agora 60% legítimo. Imóveis, restaurantes, transporte legal. A loja de Patrick se expandiu para um centro de idiomas, onde as crianças do bairro aprendiam russo, alemão, francês. Lily ajudava a ensinar os mais novos. Ela não era mais a menina quieta que se sentava sozinha. Ela tinha amigos, ria com facilidade. O jantar está pronto, anunciou Patrick. Eles se reuniram ao redor da pequena mesa. Patrick ergueu seu copo. Há 2 bênçãos inesperadas. E a família mais estranha que já conheci. Enquanto comiam, Patrick se virou para Dom. Você acredita em destino, Dominic? Eu acredito em escolhas e sorte. Patrick sorriu calorosamente. Às vezes, a sorte tem a forma de uma menina de 7 anos com cabelo ruivo. Eu não estava usando uma roupa da sorte, vovô. Lily interrompeu. Eu estava usando o casaco velho da mamãe. A mesa explodiu em risadas. Então a porta se abriu. Helena Vulov estava na porta. Cabelo mais curto, roupas civis, sem armas. A princesa guerreira. Lily correu e abraçou as pernas de Helena. Helena congelou, completamente desarmada pelo abraço de uma criança. Onde você esteve? Dom perguntou. Cuidando de negócios antigos. Alexei Morozov não é mais um problema. Ninguém pediu detalhes. Sente-se, disse Patrick. Tem de sobra. Lily puxou Helena para a mesa. E assim, a assassina sentou-se para jantar com um chefe da máfia, um ex-espião, um soldado ferido e uma garotinha que mudou tudo. Após a refeição, Lily deu a Helena um desenho. 5 figuras em frente a um prédio coberto de relógios. Somos nós, explicou Lily. É a nossa família. Helena olhou para ele por um longo momento.
Então ela o dobrou cuidadosamente e o guardou no bolso onde antes guardava armas. Mais tarde, Dom e Patrick estavam na varanda com vista para o porto. Você tem arrependimentos sobre seu passado? Dom perguntou. Todos os dias, filho. Patrick fez uma pausa. Mas o arrependimento não muda nada. Apenas a ação importa. Apenas o que fazemos hoje. Dom assentiu lentamente. Estou aprendendo isso. Eu sei que está. É por isso que confio em você. Lá dentro, Lily havia adormecido no colo de Helena. A princesa guerreira sentou-se congelada, com medo de perturbar esta pequena criatura que confiava nela completamente. Dom os observou. 1 ano atrás, ele estava caminhando para a morte. Então uma garotinha gritou. Ela gritou porque acreditava que sua voz importava. Aquele grito salvou sua vida e sua alma. Esta história nos lembra que coragem significa falar quando o silêncio é mais fácil, que a redenção é sempre possível, que família não é sangue, mas as pessoas que ficam ao nosso lado na escuridão. Mais importante, nos lembra de ouvir. A garotinha salvou uma vida porque alguém parou para ouvi-la. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. Como esta história fez você se sentir? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Nós lemos todos eles. Desejamos a você boa saúde, felicidade e paz todos os dias. Até a próxima.